Paz, Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Paz, Senhor, também os irmãos que estão acompanhando em casa pelo Facebook. Está todo mundo bem? Se recuperaram de domingo? Descansou? Logo. Amém. Glória a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito, né, irmãos? Nós somos privilegiados de poder fazer parte da família de Deus, ser escolhidos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para que nós possamos louvar o nome do Senhor e, em seguida, mais uma etapa do nosso estudo. Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, queremos agradecer o Teu nome nessa hora, queremos, ó Pai, acima de tudo, bendizer a Tua presença neste lugar e agradecer ao Senhor, Pai, porque é mais uma vez que nós chegamos aqui, por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, nós estamos, ó Pai, de pé, fisicamente, também espiritualmente, é por causa do Senhor. Então nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos engrandecer o Teu santo nome nesta noite, dizer que nós somos gratos, ó Pai, por mais uma vez estarmos na Tua presença, para essa audiência com o Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, chegando até o Senhor nessa noite, em culto, em adoração, para ouvir a Tua voz, a Tua direção. Então nessa noite eu oro para que o Senhor venha reinar sobre este lugar, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que toda distração, Pai, possa cair por terra, que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo a este lugar e a tudo que o Senhor tem para fazer aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, vem receber o nosso louvor, a nossa adoração e falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Está todo mundo bem? Glória a Deus, né? Agradecer por mais uma vez Deus ter nos conduzido até aqui para aprender mais da palavra dele, que tem sido maravilhoso esses ensinamentos, tem feito a gente refletir, né? Verdadeiramente sobre o Evangelho, aquilo que Jesus espera de nós. E nessa noite nós vamos dizer, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, amém? Porque Ele vive, nós temos a certeza de que um dia nós vamos estar na eternidade. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele sofreu, morreu, derramou seu sangue em favor das nossas vidas, sofreu tudo aquilo que nós tínhamos que sofrer, Ele passou por nós. E no terceiro dia, Ele ressuscitou, está vivo, e Ele está voltando. Tudo está encaminhando para a volta de Jesus. Então, esses ensinamentos que têm sido passados para nós, é um alerta para a gente poder esperar, para a gente poder firmar os caminhos do Senhor, porque está perto o grande dia. Aleluia. Vamos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, um amanhã de vitórias, um amanhã, Senhor, de prosperidade, um amanhã, Senhor, de saúde, de paz, um amanhã de harmonia, Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida
enquanto em mim chegar a hora em que a morte porque ele vive, só a igreja. Só porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. Graças a Deus. Pode se sentar. Que bom estarmos reunidos aqui mais uma vez para esse estudo da palavra e depois de uma bênção que foi no domingo. Quem achou que foi bênção no domingo? Amém. Um momento muito emocionante de batismo e tudo aquilo que aconteceu aqui também. Sempre quando a gente faz um evento e que a gente tem visitantes, a gente recebe muitos elogios, as pessoas ficam muito impressionadas com a nossa organização, com a nossa educação e como que tudo que a gente faz é bom, né? É gostoso, cada prato, né? É melhor do que o outro, né? Então isso é bom testemunho, amém? Isso é bom testemunho. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Vamos lá abrir no capítulo 6, Romanos, para a gente poder finalizar hoje este capítulo 6. Importantíssimo esses versículos que faltam, né? Romanos 6, a partir do versículo 19 ao 23. Eu poderia rapidamente ter encerrado, né, esse capítulo na semana passada, dando uma rápida pincelada nesses versículos,
mas por causa da importância deles, eu resolvi fazer mais uma lição específica para esses versículos que faltam. Amém? Antes de começar, está todo mundo aqui comigo? Amém. Todo mundo mesmo aqui comigo? Amém. A capacidade nossa, né, do ser humano de concentração está diminuindo cada dia mais. Então tome muito cuidado com isso, porque o inimigo usa, né, das astúcias dele para poder roubar a palavra, para poder roubar aquilo que poderia nos transformar. Às vezes tem algo, uma frase, uma palavra-chave que a gente poderia receber, ouvir uma pregação, uma ministração, um estudo, e justamente é aquele momento que a gente distrai, permite que a nossa mente distraia, pense em outra coisa, e isso é algo muito comum, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de tanta distração. Então procura manter o foco, manter a tua atenção, não é tanto tempo assim, né? Que a gente precisa fazer isso, ou que a gente vai permanecer aqui ouvindo a palavra. Então, já que você veio, você poderia não ter vindo, né? Mas já que você veio, né, tira o máximo proveito de tudo aquilo que vai acontecer aqui, procura receber. Amém? Capítulo 6, a partir do versículo 19, mas antes de ler, vamos dar uma rápida pincelada, uma recapitulada naquilo um assunto que nós estamos falando. Então Paulo, vocês lembram bem, né, está escrevendo essa carta à igreja de Roma. A igreja de Roma não é uma igreja que Paulo tinha fundado, na verdade ele não conhecia a maior parte dos irmãos ali, e Paulo, depois de passar um tempo pregando abaixo de Jerusalém, nas margens do mar Mediterrâneo, ali já não havia mais campo para ele, e ele tem o desejo de ir para a Espanha pregar o Evangelho na Espanha, porque o Evangelho não tinha chegado até a Espanha ainda, e Paulo, ele tinha sede de anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não conheciam. Ele dedicou a vida dele para isso. Então ele, nesse momento que ele escreve essa carta, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele está indo levar uma oferta que ele havia recebido de algumas igrejas para o próprio ministério dele e também para ajudar as igrejas pobres de Jerusalém. Então ele escreve essa carta com a intenção de ir até Roma, compartilhar os dons espirituais, como ele mesmo fala, né? Nós já lemos aqui, com os irmãos ali de Roma, mas a intenção maior de Paulo é conseguir o apoio da igreja de Roma, para que depois ele fosse enviado pela igreja de Roma a pregar o Evangelho na Espanha, porque ele precisava de pessoas para ajudar, ele precisava de cooperadores, e ele precisava de dinheiro, porque já naquela época precisava de dinheiro, né, para poder fazer a obra. E acho que naquele tempo, né, os crentes entendiam mais que realmente precisavam do que hoje. As igrejas ali contribuíam generosamente, e Paulo então estava indo levar essa oferta para algumas igrejas que não tinham muitas condições. Então no caminho ele escreve essa carta, porque ele sabe que quando ele chegar em Jerusalém, vai haver muitos questionamentos, ou iria haver muitos questionamentos, se ele não esclarecesse antes. Então olha só como que ele é estratégico, né? Ele, enquanto você está viajando, é um tempo que seria perdido, né? Vou perder esse tempo na estrada, e principalmente naquele tempo. Se hoje a gente ainda tem carro que anda, né, a 120 por hora, né, e ainda demora a viagem, imagina naquele tempo. Então Paulo aproveita para poder escrever essa carta e antecipar, né, os questionamentos. Por isso que ele faz tantas perguntas e ele mesmo responde as perguntas, já antecipando os questionamentos que ele iria receber ali, com isso ganhando tempo. Quando ele chega lá, quando ele chegasse lá, né, porque ele acabou não chegando, né, a essa igreja, mas quando ele chegasse até lá, as pessoas já saberiam quem ele é, que evangelho ele prega, né, aquilo que ele acredita que é o verdadeiro evangelho. Então Paulo, ele começa dizendo, né, nos primeiros capítulos, né, capítulo 1, 2 até metade do capítulo 3, sobre a depravação e a condenação de toda a raça humana. Ele fala no capítulo 1 da condenação dos gentios, no capítulo 2 da condenação dos judeus, e
metade do capítulo 3, a condenação de toda a raça humana. A partir da metade do capítulo 3, e ainda, até o capítulo 4 e 5, ele ainda está falando, ele começa a falar a respeito da justificação. Então ele fala primeiro, toda a raça humana está perdida. Segundo, mas Deus arrumou uma forma de justificar o pecador. Segunda parte. Agora nós estamos na terceira parte, onde ele trata do assunto da santificação. Condenação, justificação, agora santificação. Ou seja, condenação, todos estavam perdidos, não havia chance de salvação. Justificação, Deus arrumou uma forma através de Cristo de tirar a culpa daqueles que eram culpados, de providenciar uma forma para que eles pudessem ser salvos. Terceira parte, uma vez que Deus fez isso, como nós devemos viver agora? Qual deve ser a nossa atitude? Como nós devemos caminhar? Vamos viver no pecado, já que ele disse que não é por obras, não é pelo que a gente faz, mas é pela graça. Então vamos continuar no pecado, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos nós ainda viver no pecado, uma vez que fomos justificados? E a resposta de Paulo é: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Então ele está falando, e como na semana passada nós falamos ainda sobre esse assunto, porque a respeito dessa questão da santificação, nós estamos vendo no capítulo 6 como que Deus nos livra do poder do pecado, no capítulo 7 como Deus nos livra do poder da lei, no capítulo 8 a vida no Espírito, como nós devemos viver a vida no Espírito. E depois ele vai falar sobre escatologia, o plano de Deus para Israel, e vai terminar com algumas questões práticas da vida cristã. Então hoje, na semana passada nós vimos, Paulo escrevendo, nós falamos aqui a respeito de que aquele a quem nós entregarmos como servos será o nosso Senhor. Então o título foi: de quem você é Senhor? De quem você é servo? A quem você serve? Ou você serve o pecado, ou você serve a justiça. Em outras palavras, você serve a Deus, ou você serve ao pecado, Então, Paulo é bem claro: a quem você se entregar, a quem você se oferecer como servo, este vai ser o seu Senhor. Então não há um meio termo. Não, uma pessoa dizer assim: eu não sou servo nem do pecado e nem sou servo de Jesus Cristo. Não tem meio termo. Ou a pessoa é servo do pecado, escravo do pecado, ou ele é servo e escravo de Jesus Cristo. A diferença, é claro, além das consequências, a diferença entre ser servo do pecado é que o pecado te domina de uma tal forma que ele não te dá opção. O servo do pecado, ele vive no pecado e ele é escravizado, subjugado pelo pecado, de maneira que existem pessoas que às vezes ficam desesperadas para não fazer uma coisa, mas acabam fazendo, porque escravo é subjugado pelo pecado. A diferença de ser escravo de Jesus Cristo é que ele te deixa livre. Ele é o seu Senhor, ele tem a vontade dele para você, ele tem as ordens dele para você, mas ele te deixa livre para que você faça de coração, para que você faça de bom grado. Se a gente puder resumir, de uma forma bem simples, que a gente possa entender algo que eu sempre falei, que é assim: se a gente for tratar isso como Deus e o diabo, Deus é aquele que ele chega e ele bate na porta. O diabo é aquele que ele chega e ele arromba a porta, entende? Ele arromba a porta, ele não pede licença para entrar. Deus não é que é um Deus carente, impotente, que ele pede licença, mas é um Deus que ele trabalha de acordo com aquilo que o ser humano deseja, aquilo que o ser humano ele quer buscar para a vida dele. Então em Cristo nós temos a liberdade, mas como escravo do diabo nós não temos opção. Então, de quem você é servo? A quem você se apresentar como servo,
este vai ser o seu Senhor, este vai reinar sobre a sua vida. Foi o assunto da semana passada. E agora, Paulo, ele vai falar como que nós devemos então, ou que nós devemos agora, como servos de Cristo, nos oferecer a Deus, nos oferecer para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então vamos lá no versículo 19. Versículo 19. Ele diz assim: expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois, assim como apresentastes os vossos membros do corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Olha que como Paulo, ele começa a frase, ele começa o versículo 19, com um pedido de desculpas, por ele estar usando, ou fazendo uma analogia com esse termo da escravidão. Então ele começa dizendo: olha, eu falo como homem, pela natureza da vossa carne, pela fraqueza da vossa carne. É como se ele tivesse dizendo: olha, vocês me desculpam de estar usando esse termo, mas é uma forma que eu tenho, porque eu sei que vocês são bem fracos de entendimento, é uma forma que eu tenho de explicar isso para vocês de uma forma melhor, porque é um termo que vocês conhecem bem. E por que Paulo, ele apresenta esse pedido de desculpas, por estar usando esses termos? Porque, embora a escravidão era um termo bem comum naquele tempo, para o judeu era algo repugnante. Primeiro, porque eles acreditavam em Deus que sempre deixa as pessoas livres. E segundo, porque eles eram um povo acostumado a ser escravizados, a ser subjugados. Então, para o judeu, ele não gostava muito de tocar nesse assunto de escravidão. Então Paulo fala: vocês me desculpam, mas eu preciso usar esse termo porque é uma maneira mais clara para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando. Então olha a comparação que eu vou fazer. E aí Paulo, ele diz assim: olha, pois assim como vocês se apresentavam ou se ofereceram os membros do vosso corpo como escravos da maldade, agora apresentem também da mesma forma os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Então Paulo está falando aqui agora, porque qual é o assunto que ele está tratando? Aquele a que você se apresentar como servo vai ser o seu Senhor. E aí ele está falando: então, apresenta agora diante de Deus, ofereça-se a Deus. E como você vai fazer isso? Ele diz: olha, da mesma forma que antes, quando você não conhecia Deus, quando você estava no mundo, você se oferecia ao pecado. O que é oferecer? É você dizer: olha, eu estou aqui, pode me usar da forma que você quer. Isso é se oferecer. Então vocês se ofereceram assim no passado ao pecado. Da mesma forma que vocês se dedicaram ao pecado, que vocês se empenharam no pecado para fazer aquilo que agrada a carne de vocês, da mesma forma agora apresentem-se a Deus como escravos da justiça para fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa que Paulo fala: vocês quando estavam no mundo, vocês não se esforçavam pelas coisas do mundo, vocês não se empenhavam para satisfazer os desejos de vocês. Então agora, se empenhem para que vocês possam fazer a vontade de Deus e se oferecer a Deus da forma como vocês se ofereciam antes. Amém? Então, você consegue lembrar das coisas que você fazia antes? Você consegue lembrar de quando você estava no mundo, das coisas que você fazia, como você se dedicava para aquelas coisas? Lembra, quando tinha uma balada, tinha uma festa, quando tinha um churrasco, quando tinha algo?
como você se empenhava, como você ficava empolgado, como você, sabe, quando entrava para praticar aquele pecado que mais te dava prazer, como você ficava empolgado, como você ia, como você se arrumava, né? Faça a mesma coisa agora para Deus. Tenha essa mesma empolgação para as coisas que antes, se dedicava antes, faça agora para Deus. Sabe, faça para Deus. Da forma como você é agora se empenhe para fazer as coisas que são de Deus. Porque às vezes no mundo a gente se empenhava tanto, a gente fazia tanto esses dias. Por exemplo, no domingo agora, eu estou disputando um campeonato lá em Alfenas, ainda consigo, viu gente? E tem um outro lá, um rapaz que joga comigo, que é goleiro. Nós dois não pudemos ir nesse domingo. Eu não pude ir porque eu tinha um compromisso aqui de manhã. E ele não pôde ir, sabe por quê? Porque ele estava indo, né, a pé, pagar uma penitência para a minha Aparecida. Entendeu? Olha que empenho! Olha que empenho! Sabe, olha que dedicação é essa? Isso é admirável. Na verdade, sempre quando eu estou na estrada, eu vou muito para aquele lado ali, eu sempre encontro, né, esse pessoal, caravana indo. Olha que coisa, olha que empenho, olha que dedicação. Sabe, e olha quanta coisa a gente no mundo fazia. Eu me lembro, por exemplo, né, eu estava conversando com os irmãos, e como que dá trabalho você organizar uma confraternização, como aquela que a gente fez no domingo, pensar na logística, nos gastos, nas compras, distribuir as pessoas. Só que eu fazia isso no mundo. Eu me empenhava. Eu com 16 anos de idade, eu organizava uma festa lá em Alfenas, e o nome da festa era Vale Tudo. Sabe, era Vale Tudo. Enchia de adolescente a festa, enchia. E era open bar. Sabe, enchia a festa e eu organizava com 16 anos de idade. Eu organizava aquela festa e o pessoal adorava a festa, saía de lá todo mundo cambaleando, jovem caindo para a rua. Agora, como que eu não vou empenhar para poder fazer para Deus? Eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer mais organizado. Entende? Eu me lembro, quando eu jogava futebol, às vezes nós ganhávamos um jogo no domingo, ficava empolgado, o pessoal falava assim: nossa, a gente podia fazer um churrasquinho amanhã. Eu falava: deixa comigo. E era 10 horas da manhã, estava lá toda a carne organizada, churrasqueira, carvão, as caixas de cerveja, estava tudo, as pessoas, os convidados, 10 horas da manhã, desse dia domingo, 8 horas da noite, 10 horas da manhã, estava tudo pronto, só para o pessoal desfrutar. Agora, como eu não vou fazer isso agora para Deus? Entende? Como eu não vou empenhar agora para Deus? Então, o que Paulo está falando é que da mesma forma como vocês se dedicavam, né, ao pecado, como vocês serviam ao pecado, dedique agora para fazer as coisas que são de Deus. Amém? Assim como vocês ofereceram os membros de vocês para servir o pecado, agora apresente os membros de vocês para servir a justiça, para poder servir a Deus. Quando ele fala membro aqui, ele está falando de todo o nosso ser, né? Todo o nosso ser, não só os membros físicos, mas também as nossas faculdades, nosso intelecto, nosso coração, né? Toda a nossa alma. Então, você se ofereceu ao pecado, ofereça-se agora a Deus, apresente-se agora a Deus. Um dia você se apresentou ao pecado e: eis-me aqui, pode fazer de mim o que você quiser. Agora faça a mesma coisa para Deus. Para Deus: Deus, eis-me aqui, pode fazer de mim o que você quiser. Entende? É isso, ofereça-se agora a Deus, da mesma forma como você se ofereceu antes. Ofereça agora como escravos da justiça para a santificação. Ou seja, assim como você entregou ao pecado, agora Cristo te justificou, te livrou da condenação. Ele agora também te livra do poder do pecado. Nós já aprendemos. Toma posse disso para você. Sinta-se liberto do pecado. Sinta que você não é mais escravo do pecado. Sabe? Viva isso agora e produza agora frutos para a santificação. Antes você produziu frutos para a ira de Deus. Agora produza frutos de santificação,
que vão dar glória para Deus. Ofereça-se a Deus. Não se ofereça mais ao pecado. Ofereça-se a Deus. Se você se oferece ao pecado, Ele reina sobre você. Se você se oferece a Deus, Deus vai ser o seu Senhor. Mais uma vez eu digo, não tem como você dizer como as pessoas estão se sentindo hoje. Não, eu sou livre, eu sou dono da minha própria vida, eu faço o que eu quero, eu não dou satisfação para ninguém. Não se engane, não se engane. Ou você está sendo escravo de Deus, servo de Jesus Cristo, procurando fazer o que Ele manda, ou automaticamente você está vivendo como servo do pecado. Não há meio termo nisso. E aí Paulo continua no 20: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. O que ele quer dizer aqui? Quando a gente vivia no pecado, a gente não tinha nenhuma obrigação com a palavra, a gente não tinha nenhuma obrigação com Deus, a gente se sentia independente de Deus, independente da justiça. Ou no mundo a gente tinha algum pensamento: nossa, eu estou desagradando a Deus, eu estou desobedecendo a palavra. Não, no mundo a gente estava livre disso, a gente não se preocupava com isso. A gente não se preocupava com a justiça, não se preocupava com a lei de Deus, não se preocupava em agradar a Deus. Então, isso que Paulo está falando aqui: vocês eram escravos do pecado, e como escravo do pecado, não tinha como vocês ser servos de outra pessoa. Então, vocês não eram servos da justiça, porque lembra da exclusividade que nós falamos na semana passada? O escravo, ele não podia ter dois senhores. Hoje nós podemos, né, ter dois patrões, mas o escravo não podia ter dois senhores. Ele tinha apenas um senhor, e ele só obedecia aquele senhor, só vivia para a vontade daquele senhor. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Se você, Paulo, né, é escravo do Fabinho, o Fabinho que é o seu senhor, você não tem nenhuma obrigação com o Éder, porque você não é escravo do Éder, você é escravo do Fabinho. Então você não tem obrigação, você é livre de qualquer coisa. Se o Éder mandar você fazer qualquer coisa, você não vai fazer, porque você não precisa, você não tem obrigação com ele, você tem obrigação com o Fabinho, que é o seu senhor. Paulo falando a respeito do mercado de escravos. Vocês entendem? Então é isso que ele quer dizer aqui. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres de ser servos da justiça ou servos de Deus. E agora ele entra no assunto. No 21, e que fruto você escolheu? Hein? A pergunta dele agora: que fruto que nós escolhemos, gente, quando a gente estava no pecado? Quem pode aqui, né, olhar para trás e ver quando você vivia afastado de Deus, qual fruto que você colheu? Paulo responde: das coisas que agora vocês se envergonham. Não é verdade? Você olha para trás, no passado, quem não olha para trás alguma coisa que fez e sente vergonha? Muita coisa, muita coisa. Já pensou, Marcinho? Se for contar tudo, já pensou se for contar tudo, irmãos? Vocês já viram que eu já falei várias partes do meu testemunho aqui, né? Mas eu nunca dei meu testemunho completo. Tem coisas que eu tenho vergonha de contar, quer dizer, aqui, né? Nunca dei, já dei em outros lugares, mas nunca dei meu testemunho completo aqui. Sabe que a Inês tem uma foto que ela guarda, minha de um carnaval? Tá vendo? Eu fico com vergonha. Pode falar. E eu falei para ela: guarda essa foto, que um dia eu vou pôr essa foto no telão e eu vou dar um testemunho, né? Eu vou dar um testemunho. Mas até hoje eu não tive coragem, em lugar nenhum. É uma foto que eu estou num carnaval vestido com o vestido dela. Sabe? Eu e um amigo meu, vestido, né? No carnaval. Isso é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Eu só de falar para vocês,
Eu não estou vermelho aqui, vocês sabem por quê. Mas eu sinto vergonha, entende? Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha só de falar e de mostrar essa foto. Então, uma vez eu briguei com ela, não sei quem foi lá em casa, ela mostrou a foto. Sabe, ela mostrou a foto. Entende? Então, é coisas vergonhosas. Isso é um dia da minha vida, um dia. Coisas vergonhosas, coisas que não vale a pena contar. Sabe? Então, aqui Paulo está falando, que fruto vocês escolheram? Só coisas de que hoje vocês sentem vergonha. O que vocês escolheram para essa vida? Onde vocês eram servos do pecado, escravos do pecado, o que vocês escolheram de bom com isso? Nada. Só coisas que causam vergonha. Só vergonha que isso causou na vida de vocês. Então, aí ele continua. Além de causar vergonha, o resultado final delas é o quê? A morte. Então, vocês eram escravos do pecado, se ofereciam ao pecado, o pecado fazia o que queria de vocês, fazia o que queria, e que resultado vocês escolheram? Vergonha. E qual que era o resultado disso? A morte. E aí vocês lembram, né? É muito importante vocês entenderem o que eu expliquei naquele dia. Primeiro, a morte nunca é o fim de nada. É um engano a gente pensar que a morte é o fim. A Bíblia fala como morte, e a morte como nunca sendo o fim de nada, mas separação. A morte é separação. 3 tipos de morte que acontecem. 3 tipos de morte, e é desses 3 tipos de morte que está falando, que o apóstolo Paulo está falando aqui. A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Quando Deus falou para Adão, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele morreu fisicamente naquela hora? Não, ele morreu depois. Mas naquela hora aconteceu o primeiro tipo de morte na vida dele. Ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Separado de Deus. E o segundo tipo de morte, qual é o primeiro tipo de morte? Então, a morte espiritual. O segundo tipo de morte, a morte física. A morte física também entrou no mundo quando Adão pecou. Por isso que todos morrem. A Bíblia fala que todos pecaram. E a prova disso é que todos morrem. Porque o salário do pecado é a morte. O que é a morte física? Nós já falamos aqui. É a separação entre as partes do nosso corpo. Nós somos um ser tripotônico, corpo, alma e espírito. Morreu, acabou tudo? Não, acontece uma separação, né? O corpo volta para a terra, volta para o pó. O espírito volta para Deus, que deu. E a alma? E a alma? Esta ou vai estar para sempre com Deus, ou para sempre no tormento eterno. Então, primeiro, morte espiritual, separação entre o homem e Deus. Morte física, separação das nossas partes, daquilo que nós somos. E o terceiro tipo de morte, morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação definitiva de Deus. A separação definitiva de Deus. Então, 3 tipos de morte, nenhuma delas significa o fim, mas significa separação. Então, qual é o resultado que você escolhe? Que fruto que você escolhe? Coisas para vergonha, e que o resultado é a morte. Não há dúvida nisso, gente. Você pode optar, né? De quem você vai ser servo, a quem você vai servir, mas você não pode optar pelo resultado. Pelo resultado. Você não pode. Você pode escolher a quem você vai servir, mas você não pode escolher as consequências, o resultado da escolha que você vai fazer. Isso não tem como. É inevitável que você colha, como vai falar o versículo 23, que você colha o resultado daquilo que você mesmo plantou. Que você mesmo plantou. Então, no versículo 21,
Que resultado? Agora, que coisas são essas que causavam vergonha? Porque talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, você acabou de dar um testemunho aí, mas isso aí que o senhor fez eu nunca fiz. Essa coisa pesada aí que o Alisson fez eu nunca fiz. Aquilo que o William testemunhou aqui eu nunca fiz. Aquilo que o Marcinho testemunhou aqui eu nunca fiz. Vamos voltar então. Vamos ver se você está livre disso então. Vamos lá voltar para o versículo 1 e vamos relembrar. Que coisas são essas que causam vergonha? Coisas que a gente fez, ou talvez faz, que causam vergonha. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler a partir do 27. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Devem-lhes a sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam de si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que o conduz a praticar tudo que é reprovável. Então olha só, presta atenção aqui. Primeiro, Paulo falou aqui em relação a Deus nos entregar a nossa mente depravada. Primeiro ele fala em questão da vida sexual, de uma forma geral, porque aqui não está tratando apenas do homossexualismo, está falando aqui que o homem deixou o relacionamento natural com a sua mulher, não é com as suas mulheres, com a sua mulher. Então tudo aquilo que em relação a sexo que acontece fora do casamento, com a pessoa que você casou, é depravação. Tudo. O sexo dentro do casamento com uma pessoa que é casada com você é puro, santo e obrigatório por Deus. Entende? Mandamento de Deus que dentro do casamento aconteça, e isso é puro, e isso é santo. Mas tirou isso, passa a ser depravação. Entende? Passa a ser depravação. Então é disso que ele falou aqui. Então é isso que vocês faziam antes. Essas coisas que vocês faziam antes. E aí, no 29, ele vai falar, porque no 28 ele falou que Deus nos entregou a nossa mente reprovável. Aí no 29 ele vai trazer uma lista. Olha só: tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, de maldade, de ganância e de depravação. Estão empaturrados de inveja, de homicídio, de rivalidades, de engano e de malícia. E são bisbilhoteiros. Olha só, será que você ficou bem nessa lista? Será que todo mundo ficou bem nessa lista que ele trouxe aqui? Ou você já fez alguma coisa, você já praticou alguma coisa dessa aqui que causa vergonha? Porque, por exemplo, é muito fácil eu falar: ah, eu nunca pratiquei indecência sexual. Mas aí aqui fala, bisbilhoteiro. Você já bisbilhotou a vida dos outros? Não, né? Você não fica bisbilhotando na internet a vida de ninguém, você só cuida da sua. Você já bisbilhotou? Aqui fala bisbilhoteiros. Tem outras traduções aí, mas que é a mesma coisa. Entende? Aí você fala assim, ó, aqui está falando de homicídio. Que isso? Homicídio, eu nunca matei ninguém. Mas ainda aqui fala, estão empaturrados de inveja. Já sentiu inveja alguma vez na tua vida? De alguém? Pastor, mas uma coisa é ter inveja, outra coisa é matar alguém. Não, aqui é o mesmo tipo de pessoa. O mesmo tipo de pessoa que mata é o que tem inveja. Aí, aqui fala, tornar-se cheios de injustiça, de maldade, de ganância. Já teve ganância alguma vez na tua vida? Aí, malícia, engano. Pastor, não, nunca enganei ninguém. Aí aqui fala de rivalidades. Você já teve disputa com alguém? Intriguinha, briguinha com alguém? De rivalizar com alguém? Então, será que ficamos bem nisso? É o mesmo tipo de
pessoas. Pastor, nessa lista aí eu estou bem. Ok, então vamos para o 30. Tornaram-se caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. Coisas das quais a gente é escravo e hoje causa vergonha e que o final delas é a morte. Nunca matei ninguém, mas aqui está falando dos caluniadores. Você já falou mal de alguém alguma vez na tua vida? Você já falou mal de alguém alguma vez na tua vida? Se eu perguntar assim, quem já falou mal de alguém alguma vez na vida, eu vou ser o primeiro a levantar a mão, porque eu já falei. Coisas das quais eu me envergonho. Entendeu? Aqui fala, são arrogantes. Você já olhou para alguém com arrogância alguma vez? Olha como eu sou melhor que aquela pessoa. Então, gente, é disso que Paulo está falando. Coisas das quais a gente se envergonhava, a gente era escravo dessas coisas, causava vergonha e que o resultado delas era a morte. Então, o que Paulo está falando é como vocês se entregaram a essas coisas, se ofereceram a essas coisas, agora se ofereçam a Deus. Amém? Essas coisas causavam vergonha em vocês, né? Causavam vergonha, e saibam que o final delas era a morte. Mas agora não, vocês devem se oferecer a Deus como escravos da justiça. Uma das coisas que a gente tem que aprender aqui é que quando a gente é justificado, essas coisas causam vergonha em nós, de maneira que a gente não quer mais fazer, porque aquilo a gente agora sabe que é vergonhoso, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Agora eu achei que eu estava arrasando aqui no carnaval, entende? Eu achei que eu estava arrasando, mas agora eu tenho o Espírito Santo, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho senso, né, do ridículo. Então, agora são coisas das quais eu sinto vergonha e eu não quero fazer mais. Então, como que você lembra das coisas que você fazia? Porque sabe que uma das coisas, às vezes, que eu tenho medo é o testemunho, e eu tenho incentivado a igreja, nós precisamos de testemunho, de testemunhar, como a Cleide fez aqui no domingo, de contar as coisas que Deus faz na minha vida. Mas uma das coisas que eu tenho um pé atrás com o testemunho de vida é que às vezes algumas pessoas sobem, né, para poder contar o testemunho das coisas que fazia antes e contam com orgulho das coisas que fez. Porque eu era traficante, eu fazia assim mesmo, e eu era assassino, eu matava mesmo, e eu fazia mesmo, assim como se estivesse se orgulhando das coisas que fez no passado. Gente, não é para se orgulhar, isso é para causar vergonha. Vocês já estão cansados de me ouvir, né, o testemunho, eu falar desse senhor que morreu lá de Alfena, do seu Jonas, né? Então, uma vez ele teve duas pessoas que deram testemunho, mais ou menos da mesma coisa. A pessoa era traficante, era isso, era aquilo outro e tal. E um deles, ele chegou e falou para o pastor: olha, essa pessoa não está liberta ainda das coisas que fez, e em qualquer momento pode voltar a fazer. Que isso, você é muito pessimista, que não sei o quê. E aí ele falou assim: porque ela está contando como se tivesse, o coração dela está enchendo de orgulho ao contar as coisas que ela fez. Ela não está com vergonha, não está com vergonha do que falou. Mas o outro não, o outro, ele se tornou um pastor até de uma igreja lá do Pinheirinho. Pastor Marcos tinha uma igreja lá do Pinheirinho, onde Deus se converteu e o outro voltou para a mesma vida. Sabe, então, o que Paulo está falando aqui, aquele que é justificado passou a ser escravo, ele sente vergonha das coisas que ele fez antes. Nós podemos até contar, mas contar para dar testemunho da glória de Deus, do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Mas eu conto e sinto vergonha daquilo que eu estou contando, das coisas que eu fiz.
Amém? E agora Paulo vai terminar, vai continuar no versículo 22. Então olha só, ele fala: que fruto que vocês escolheram quando vocês andavam no pecado e eram escravos dele? Vergonha, e que ia resultar em morte. Aí ele vai no 22: contudo, mas agora, libertos do pecado e tendo sido transformados agora em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora não mais vergonha, mas nós somos agora transformados. Agora nós não estamos desobrigados da justiça, mas temos uma obrigação com a justiça de Deus, de obedecer a Deus, né? Porque já fomos libertos daquele Senhor. Agora o nosso Senhor é outro. E agora, sendo servo desse Senhor, tendes o vosso fruto para a santificação. Quer dizer, as coisas que você faz agora não é mais coisa para vergonha, mas para a santificação. O que você realiza agora não é para causar vergonha, mas para a santificação da tua vida, que vai resultar em glória de Deus, e que o resultado não vai ser morte, mas vai ser vida eterna. Amém? E aí sim Paulo vai terminar no 23, uma conclusão bem simples e bem explícita para quem quiser ler, e é impossível não entender. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a comparação que ele está fazendo aqui, lembra, é do escravo e do Senhor. E ao contrário do que as pessoas pensam, era muito comum o escravo ter um salarinho. Era muito comum, é óbvio, não era ganhar um salário, mas uma ajudinha, era comum, e era chamado de salário. E aí ele está falando: você serve do pecado, qual é o salário que você vai ter? Então você serviu o pecado o mês inteiro, olha, estou aqui, faz o que quiser de mim, me usa, quais são suas ordens. Você obedeceu o pecado o mês inteiro. Chegou no final do mês, qual é o teu salário? Qual o salário que o pecado vai te pagar? A morte. Viveu uma vida no pecado, obedecendo o pecado, servo do pecado. Qual vai ser o salário? É certo o salário, é certo. Pode ir lá, o Marcinho vai lá, ele não tem dúvida, está lá trabalhando o mês inteiro, ele não tem dúvida. Se o Mara pode ir lá, dia 15, dia 1, que o dinheiro está lá. Não tem certeza disso? Tem uns lugares que não dá para ter muita certeza, não. Mas lá dá, né? Lá dá. Pode ir quinto dia útil, está lá o dinheiro. É certo o salário, porque você mereceu. Você mereceu. Entende? O teu salário é merecido. Você pecou, você praticou o pecado, e é justo que você receba o salário da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus não está sendo injusto. Deus não é injusto, simplesmente nós estamos recebendo do nosso Senhor o salário que nós merecemos receber. Porque todo trabalhador é merecedor do seu salário. Então, o que Paulo está dizendo é: tenha a certeza de que o seu salário está pronto de acordo com o Senhor que você serviu no lugar que você trabalhou. Não precisa ter dúvida quanto ao salário. Você trabalhou, você mereceu, ele vai estar lá no final do mês. O salário do pecado é a morte. Ele não está dizendo, talvez seja, talvez você receba. O salário do pecado é a morte. Objetivo. Não tenha dúvida disso. Agora, lembre que quando ele fala de
quando nós servimos a Deus, aí já não fala salário. Porque ele poderia falar que o salário do pecado é a morte, né? Mas o salário de servir a Deus é a vida eterna, mas ele não fala salário. Olha que coisa! Quer dizer, você trabalhou, você merece o seu salário porque você serviu ao pecado. O pecado te paga o salário justo, merecido, que é a morte. Mas agora ele não fala de salário, ele fala mais do dom gratuito de Deus, é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque salário é algo que você merece e você não merece a salvação. É dom gratuito de Deus, é recompensa que você não merece. Então o salário é algo que você merece, mas o dom é gratuito. A recompensa de Deus é gratuita, porque ninguém merece. Eu servi a Deus, eu fiz tudo para Deus, eu fui pastor, eu organizei um tanto de almoço, eu visitei um tanto de pessoas, eu preguei um tanto de vezes para esse povo, eu mereço agora. Deus não merece nada. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é imerecido. O que é graça? Favor não merecido. Podemos dizer, a recompensa que você tem do pecado é a morte. A recompensa que você tem de servir a Deus é a vida eterna. A diferença é, um você merece, o outro você recebe sem merecer. Não é maravilhoso isso? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E por que é gratuito? Por que não é merecido? Porque não é por intermédio, eu falando a mim mesmo, não é por meu intermédio, não é porque eu fiz coisas, mas é por intermédio de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por mim. Ele é que pagou o preço por mim. Eu não merecia, mas Ele, ainda assim, por amor e pela sua maravilhosa graça, concedeu a mim esse favor que eu não merecia, de me conceder a vida eterna. Isso é maravilhoso. Se isso não estimular você se oferecer a Deus, chegar diante de Deus, a Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, Deus me usa, Deus, quais são as suas ordens para mim? Se isso não estimular, não tem mais o que vai te fazer servir a Deus. Não tem. Pode um anjo descer do céu, que não vai te convencer. Mas, então o que eu quero concluir e dizer para você é isso: que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações e que nós possamos permitir que essa palavra ela entre, o mais profundo da nossa alma, para poder produzir libertação, cura e por fim resultar em salvação e vida eterna nas nossas vidas. Seja bem certo disso, bem certo disso. Você trabalhou para o pecado, se entregou ao pecado, se ofereceu ao pecado, vai ter o salário que ele é certo, morte. Você serviu a Deus, se ofereceu a Deus, pode estar certo, vai ter uma recompensa, ainda que você não mereça, mas você vai ter a vida eterna. Não, por favor, não se engane quanto a isso. Você pode cometer muitos enganos na tua vida que pode ter conserto, mas não se engane quanto a isso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, nós queremos te louvar e queremos engrandecer o teu nome nesta noite, te agradecer, Pai, por mais essa porção da tua palavra. Nós reconhecemos, ó Pai, quanto nós servimos ao pecado. Nós reconhecemos, ó Pai, que temos motivos de olhar para trás e de nos envergonharmos de coisas que nós fizemos e coisas que nós praticamos. Mas que isso, Deus, fique lá para trás. Que agora, contudo, neste tempo,
nós possamos servir ao Senhor e produzir frutos para a santificação e que vai resultar em vida eterna. Eu oro, profetizo isso e ministro sobre a minha própria vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Que esta palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, que não seja apenas motivo de reflexão, mas que ela possa entrar nas profundezas da nossa alma, que ela possa discernir, Pai, possa separar juntas, medulas, discernir as intenções do nosso coração, e que ela seja poderosa para nos salvar. Eu oro por isso nesta noite, Pai, entrego a minha vida e a tua igreja no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Comente, irmão, com a paz, Senhor, que Deus te abençoe.